Como é que é a história do Ricardo Oliveira? Sua adolescência, sua juventude, que a gente quer saber, cara. Essa é a parte que mais me toca, homem de Deus. É isso que a gente quer saber. Eu não sou de berço evangélico, né? Jesus me chamou para ser salvo em Jesus Cristo quando eu tinha 15 anos de idade. Vim de um lar totalmente desestruturado. Pai não era evangélico, minha mãe não era evangélica. Através de um primo que me ganhou para Jesus, Deus fez uma chamada na minha vida. Meu Deus. Olhando para o retrovisor da vida, não consigo murmurar, só agradecer a Deus pelaquilo que Ele fez, irá fazer e tem feito na minha vida. Porque se olhar para a minha realidade, não era para mim estar aqui, não era para mim ter vivido essas coisas, né? Em Deus, através do ministério que Ele confiou nas minhas mãos. Em Gênesis capítulo de número 12, o versículo 1 diz assim, ó: E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Observem que no capítulo 12, quando Deus chama Abraão para viver o propósito e uma promessa, no versículo 1, Deus não se apresenta para Abraão, o Criador, por exemplo, dizendo: Abraão, eu sou Deus, Criador do céu, dos anjos, da terra, do homem, dos animais. Deus não se apresenta para Abraão como Criador. Sim. Então, meu pastor, vamos entender o lado de Abraão. Abraão escuta a voz, só que Abraão não sabe quem é que está falando no meio da voz. Além de Abraão não saber quem é que está falando no meio da voz, o texto diz: e vai por uma terra que eu te mostrarei. Então, além de Abraão não saber quem está falando para dificultar o projeto, Abraão também não sabe para onde vai. Quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. Isso aqui é hermenêutica, arte de interpretar o texto. Se Abraão chegar diante de Sara, pastor, e disser: Sara, eu escutei uma voz. Qual era a pergunta lógica de Sara? Quem era que estava falando? Resposta absurda: não sei. Ok. Essa voz mandou nós sair. Pergunta lógica de Sara: nós vai sair, mas para onde? Também não sei. Deixa eu ver se eu entendi, Abraão. Não sabe quem está falando e não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai e não sabe quem está falando. Pelo fato de Abraão não saber quem está falando e não saber para onde vai, a Sara não poderia acreditar naquilo que Abraão estava falando. Verdade. Só que, pastor, isso aqui mexeu comigo demais, porque quando Deus chama Abraão aqui no hebraico, a frase muda totalmente de sentido. Porque quando Deus chama Abraão aqui no hebraico, Deus chama Abraão assim: Avraham Lesh Leha. Essa expressão no hebraico, Avraham Lesh Leha, significa: eu sou Deus que falo contigo, porque eu decidi mudar a tua história. Eita, e se ninguém... Ó, isso aqui é tremendo, gente. E se ninguém acreditar que eu, Deus, vou mudar a tua história, acredita você sozinho que eu sou contigo. Isso que é acreditar no ministério. A igreja, nós, nunca precisou de fã-clube, de tapinha nas costas, de apoio do homem, de apoio político. Deus está dizendo para nós que se a rua, se o bairro, se os colegas, se os amigos, se os parentes, se a terra desacreditar, acredita você sozinho que eu tenho o poder de mudar a tua história. Então, amigo, a nossa promessa, ela não cabe no nosso endereço, pastor. Verdade. Então, se a gente ouvir a promessa e colocar na balança com aquilo que a gente está vivendo, com a nossa realidade, a gente vai... Cara, não vai acontecer, porque o Deus que a gente serve é o Deus das promessas absurdas. Meu Deus! Quando Deus chama Abraão para contar, isso aqui é terrível, quando Deus chama Abraão para contar as estrelas, tá de dia. O senhor viu aparecer estrela de dia? Como vai fazer isso? Não então tem promessas que a gente temos que agarrar com a fé de ouvir. Eita, Jesus! Quando Deus me chamou, pastorzão, foi assim, de um lado desequilibrado, não sou filho de pastor presidente, mas eu acreditei no Deus que fez a promessa e até hoje tenho seguido debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, olha...